Olá, tudo bem? Nesta aula, iremos aprender sobre os sons das letras. Já sabemos que as letras têm nomes, A, B, C, D, e isso não é novidade. Já sabemos que aprender o nome das letras é importante, isso é consenso e ninguém questiona isso. Tão importante quanto conhecer o nome das letras é conhecer os sons que as letras fazem. Esse aprendizado torna o aprendizado da leitura funcional e aprofunda também o conhecimento sobre o princípio alfabético, né? Torna isso tudo muito mais intuitivo. E esse ensino tem sido muito negligenciado, tem sido priorizado apenas o nome das letras. Por isso, tanto desconhecimento por parte dos alunos e de muitos professores. Os sons das letras são inclusive até mais fáceis de serem percebidos. Basta que a criança tenha desenvolvido uma boa escutativa, que é também um pré-requisito para uma fala, que seja boa também, né? Escutar bem, ter desenvolvido uma boa consciência fonológica, uma boa escutativa é um pré-requisito tanto para a alfabetização quanto para o desenvolvimento da fala. Crianças de 3, 4, 5 anos precisam ser ensinadas a perceber esses sons nas palavras. Esse ensinamento pode ser realizado de forma lúdica e prazerosa, sem que a criança perceba que tem que decorar uma sequência, né? Sem que ela se sinta obrigada a isso. Apenas brincando com os sons da nossa fala, com os sons da própria fala dela. Durante a pré-escola, né, na fase que a criança está sendo preparada para a alfabetização, a gente não vai precisar ensinar o nome das letras para elas ainda, né? Isso pode ser ensinado sim, mas o nosso objetivo nessa fase é fazer a criança perceber os sons nas palavras que a gente fala e nas palavras que ela pronuncia também. Se alguma criança, por exemplo, já está sendo alfabetizada e a gente percebe que ela ainda não conhece os sons, é óbvio, a gente vai ensinar os sons juntamente com o ensino das letras, né? Ou então até mesmo dar uma regredidinha, treinar, fazer o ensino da consciência fonológica para depois avançar até mais rápido na fase da alfabetização. Então, na pré-alfabetização, a gente não vai perguntar assim para a criança: com que letra começa a palavra foca? Não, a gente vai perguntar: foca começa com que som? Né? Prolongando bem, dando ênfase àquele som que a gente espera que a criança perceba melhor e nos responda. Então, foca começa com que som? A gente não vai perguntar com que letra. Então a criança não vai responder F, ela vai responder F, que é o primeiro sonzinho que ela escutou. Eu vou falar aqui sobre as características articulatórias, que são as características visuais, né? Aquilo que a criança vai ver, o formato da nossa boca, e também as características auditivas, aquele som que a letra faz, cada som de cada letra. E a gente vai conversar sobre isso, sobre tudo isso nessa aula. Então, só terminando a nossa introdução aqui, é importante frisar que num primeiro momento, né, quando é uma criança que ainda não foi alfabetizada, não está sendo alfabetizada, é importante frisar apenas no som. A gente vai ensinar a criança a perceber esse som. E eu vou ensinar aqui como fazer e como ensinar cada um dos sons. E aí a gente vai mostrando aos poucos que existem determinadas letras que servem para escrever esse som que ela já percebe. Por isso a percepção precede o ensino da grafia ou da leitura, né? O conhecimento do nome da letra de fato. Para iniciar o nosso estudo sobre os sons das letras, vamos deixar bem claro aqui. Cada letra tem apenas um nome, assim como eu e você, né? Meu nome é Ana. Se alguém disser Ana, vai estar se referindo a mim, certo? Se alguém disser Joana, João, Luísa, vai estar chamando João, uma Luísa. Não tem como falar Maria, se bem que Maria ainda tem, né? Porque meu nome é Ana Maria. Mas não tem como falar Vanessa pra mim e eu olhar e a pessoa tá me chamando, porque o meu nome é Ana. E isso acontece com as letras também, né? Não tem como eu olhar para a letra A e dizer B, porque o nome dela não é B, o nome dela é A. Então, cada letra tem apenas um nome, tá? E as letras, elas têm sons também. E os sons seriam como se fosse a nossa voz, a título de exemplificação aqui, né? Eu explico assim para os meus pacientes. Então, por exemplo, meu nome é Ana e eu tenho uma voz. Então, esse é o meu som, né? Às vezes a pessoa
a pessoa que me conhece bem, só de ouvir a minha voz vai saber que sou eu. Mas a minha voz não é o meu nome, é o som que eu produzo, certo? Às vezes a minha voz pode estar mais mansinha, né? Se eu estou falando com um bebê, eu uso uma entonação diferente, a voz pode sair diferente, né? Se eu estou falando com um namorado, a gente usa uma entonação mais calma, né? Se a gente quer mandar o cachorro embora, vai embora, sai daqui! A gente modifica o nosso som, né? Então, por isso, as letras também podem ser, não por isso, né? Mas as letras também podem ter sons diferentes, né? Algumas têm apenas um som e outras têm vários sons. O som seria como se fosse isso, a voz da letra, né? A personalidade da letra, como se fosse isso daí, tá bom? Só pra gente, só pra ficar mais fácil da gente entender. Então aqui eu vou seguir uma ordem para ficar bem didática. Eu não vou seguir os sons, eu vou seguir a sequência alfabética. Eu vou começar falando sobre as vogais, né, sobre o som de cada vogal, e depois vou seguir o alfabeto na sequência, só para vocês se organizarem ali mentalmente, conseguirem entender sobre o que eu tô falando, tá? Poderia ser organizado de várias maneiras. Podia falar separando por sons, mas eu escolhi a sequência para a gente conseguir entender um pouquinho melhor, se organizar ali mentalmente para vocês conseguirem acompanhar a sequência que eu vou fazer, tá? E depois no final, se vocês tiverem alguma dúvida, não se preocupem, no final eu vou fazer toda a recapitulação, tá bom? Eu quero que vocês prestem atenção aos exemplos que eu vou dar durante o ensino de cada som. Eu vou dar preferência para usar palavras de exemplo que comecem com o som que eu vou fazer, tá? Que comecem com aquele som ensinado, porque assim fica muito mais fácil de perceber aquele som. Então é assim que vocês vão explicar para as crianças também, né? Quando a gente está ensinando alguma coisa, a gente dá preferência para usar palavras que começam com aquele som, não que tenham aquele som no meio ou no final. Porque se a gente usa no começo, fica muito mais fácil da criança perceber, se ela for repetir, dá tempo dela se organizar, imitar o movimento da nossa boca, né? Dá mais tempo para ela ouvir. Enquanto a gente termina a palavra, ela já está ali se organizando para articular aquele som da mesma maneira que nós. É claro que depois, né? Depois que ela já tiver aprendido durante o treino, aí a gente coloca esse sonzinho em outras posições da palavra. Mas a princípio, a preferência, né? Quando for possível esse ensino, a gente vai colocar no início da palavra para tornar o ensino mais fácil. A letra A se chama A. O nome dela é A. Mas ela pode ter som de A ou som de AN, dependendo da palavra onde ela está. Por exemplo, nas palavras amigo, acerola e amor, ela tem som de A. E nas palavras anjo e ambulância, ela tem som de AN. Ninguém fala anjo, ambulância. A gente diz ambulância, anjo, porque depois da letra A vem um som nasal e ela fica coarticulada, ela pega um pouquinho o som que vem depois dela, por isso ela se torna an. Para saber qual é o som que a letra terá, basta falar lentamente, em voz alta, essa palavra, para a gente conseguir identificar. Vamos fazer o teste? Vamos lá. Eu separei algumas palavrinhas aqui. Ameixa, amigo, âncora, azul, amarelo, ansioso, Antônio. Conseguiram? Qualquer dúvida que for surgindo, pode deixar aqui embaixo nos comentários que a gente vai ter retomando. A letra E se chama E, né? E os seus sons podem ser E ou E. Dependendo da consoante que vem depois, né? Se for uma consoante nasal, ela pode ter som de E também. Então, E e às vezes E. Ouça atentamente para tentar identificar os sons. Elefante, ela, ele, Helenice, escola, era e época. Atenção também ao fato de que em algumas regiões as palavras terminadas em E são pronunciadas com I, né? Aqui na minha região, por exemplo, é assim, a gente fala verde, balde,
forte, as palavras são terminadas com E, mas a gente pronuncia I, né? Então, quando a gente perguntar para a criança qual som que termina, ela vai terminar com I, dependendo da sua pronúncia. Se você fala verde, o último som é E. Se você fala balde, o último som é E. Se você fala balde, o último som que a criança vai ouvir é I. Isso só tô destacando para não gerar confusão, porque senão a gente está procurando pelo som da letra, mas a gente está tão atento à letra que a gente vai falar, né? Como a gente sabe que escreve com E, a gente vai confundir, acaba confundindo a criança, né? A gente pronuncia I, mas aí cobra da criança que ela fale E. A letra I se chama I, o nome dela é I, e o som dela é I. Ela tem apenas um som, com exceção de algumas palavras que às vezes elas ficam um pouco mais anasaladas, tornando-se IN, dependendo também da pronúncia da pessoa, né? Então, irmão, ilha, índio. Perceberam o som do I? A letra O se chama O, né? O nome dela é O, e os sons que ela pode ter são O, e às vezes, né, dependendo da pronúncia e da letrinha que vem depois, ela pode ter som de ON, né? Então, as palavras que tem a letra O com som de O são ovo, né? São exemplos: ovo, ovelha, olho, orelha. E palavras que tem a letra O com som de O: óculos, hora, óleo, né? A palavra hora inicia com H, mas qual é o primeiro som que a gente escuta? O. Então ela se inicia com som de O, né? O som de ON vai depender da pronúncia, né, da pessoa, se ela pronuncia nasal ou não. Por exemplo, onça, o segundo som é N, né? Mas a gente não pronuncia onça, eu não pronuncio onça. Pode ser que em algumas regiões alguém pronuncie assim, mas eu pronuncio onça. Então, o primeiro som vai ser O com som de O mesmo. A letra U se chama U, né? Então, o nome dela é U. E o som dela é U também. Ela pode ter o som de mas assim como o da letra I, né, o nasal da letra I, ele pode passar despercebido dependendo da forma como a pessoa pronuncia. Então, vamos ver alguns exemplos, né, de palavras que se iniciam pela letra U. Uva, último, unha, urubu. Então, recapitulando, as vogais são 5, então elas têm 5 nomes, certo? Se cada uma tem apenas um nome, então elas são A, E, I, O, U. É assim que a gente chama elas, porque esses são seus nomes. E os sons delas podem ser 12, certo? Então, A, E, I, O, U tem som de A, E, I, O, U. E também podem ter os sons nasais. Lembra que todas podem ser nasais? An, en, in, on, u, certo? A vogal E pode ser E e a vogal O pode ser O. Então, seria assim: A, an, E, en, I, O, on, U, ok? Então, vamos agora para as consoantes, né? Nossa segunda parte. Então, vamos começar seguindo a ordem alfabética. A primeira consoante seria a letra B, né? Então, a letra B se chama B e o seu som é B. O som da letra B é produzido através do contato do lábio superior com o lábio inferior, né? Não tem outra maneira de pronunciar o som B, a não ser assim. E isso pode ser destacado para as crianças, tá? Então, para ser a letra B, né, a criança vai ter que observar o formato da boca, que é assim, B, uma explosão, e ela tem que ser acompanhada por voz. Se a gente não fizer esse sonzinho, o som da letra B, o som não será a letra B. Poderá ser, por exemplo, sem som, olha como fica. Ficaria o som da letra P. Então, quando a gente for ensinar o som da letra B ou pronunciar palavras que comecem com B, é importante frisar para a criança a característica visual, que é B, encostando os lábios, e a característica sonora, o som da letra B, né? Que ele tem que ser acompanhado
pelo som da voz, não apenas o ventinho. Então seria B, bola, Beatriz, boneca. A letra C se chama C. O nome dela é C, mas ela pode ter dois sons, que são K ou S. Observe: casa, cor, cabide, cebola, cenoura, cimento. Você conseguiu perceber algum padrão? Isso mesmo, quando a letra C precede as vogais A, O e U, ela vai ter som de K. E quando ela preceder as vogais E e I, ela vai ter som de S. O som K, ele é um som linguvelar, ou seja, a gente utiliza a parte posterior da língua encostada lá na parte posterior do palato. Observem aqui, ó. Casa, comida, coroa, ok? E ele é produzido também sem o som na garganta. É apenas o som produzido pela passagem do ar, né, durante a oclusão da língua com a parte posterior do céu da boca, que vai produzir o som da letra C, que é K, K, esse som. Algumas pessoas ensinam que o som da letra C, o som K, é K, tá? Mas isso não tá certo. O som é apenas K. Se a gente colocar K, a gente vai estar fazendo dois sons. K, o som do K e o som do AN, tá? Então, pra gente ensinar o som K pra criança, é importante frisar que não tem voz. A gente não utiliza a voz pra fazer esse som, tá? Asa, campo, certo? O outro som da letra C, que é S, que aparece quando a letra C vem antes das vogais E e I, né? E ou I, é o som S. Ele é um som linguodental. A gente encosta a ponta da língua aqui, ó, no dente e assopra, né? Não tem voz na garganta. Se a gente ligar o motorzinho aqui, o som da nossa voz, vai ficar zzz, seria outro som. Então é importante frisar, mostrar para a criança a forma de articular, que é ss, e o sonzinho que pronuncia, que sai, é apenas o sonzinho do vento, né? Que acontece por conta do vento, né? Que passa através do contato da nossa língua com o dente, aqui ó, por dentro. E os dentes sempre vão ficar encostados nessa pronúncia. Se não ficarem encostados, a gente vai ter, né, aquele F americano, que seria um outro fonema e produzirá um outro som também. Então, recapitulando, a letra C pode ter dois sons, K e S, dependendo da letra que vem depois dela. A letra D se chama D, óbvio, né? E o seu som é D. D. É um som curto, a gente não consegue segurar por muito tempo, né? Não dá pra prolongar. D. Né? A gente acaba fazendo uma pressão tão grande na boca que ele acaba explodindo, né? Saindo. Então o som é D. Ele é um som linguodental, ou seja, a gente apoia a pontinha da língua atrás dos dentes, não necessariamente no dente, né? Um pouquinho para trás ali nos alvéolos. Então assim, ó, D. A criança, né, precisa ser ensinada que ela vai ter que erguer a língua, encostar ali atrás do dente, D, e pronunciar junto com o motorzinho, porque se não tiver esse som da voz, ó, D, ele ficaria que seria o som da letra T, que a gente vai aprender posteriormente. Então, D, língua atrás dos dentes com motorzinho. D. Vamos aprender a identificar esse som nas palavras? Vamos treinar? D, do, da, do, duro. Agora me ouçam falar essas palavras, ó. Didi, diamante. Perceberam a diferença? Elas começam com D também. Em algumas regiões, o som do D com o I vai ter som de D, né? Porque a gente pronuncia, aqui na minha região pelo menos é assim, a gente pronuncia Didi e não Didi, né? Então, se você pronuncia da, de, di, do e do, você vai ter que explicar para a criança que o di também seria um som do D, ok? Se você fala da, de, di, do, du, o di vai ter som d normal, como eu acabei de explicar. Letra F. A letra F se chama F, F, ok? Desse jeito que a gente fala mesmo. E o som dela é apenas um, ela só faz som. Então, o nome F e som.
O som do F, ele é pronunciado, ó, produzido através do contato dos dentes superiores com o lábio inferior. Então, assim, ó, ok? E vento, apenas isso. Não temos som na garganta. Então, se a gente ligar o motorzinho por engano, ele vai se transformar no som de outra letra, que seria o V. Então, atenção, ó. Faca, folha, festa. Atenção a outro detalhe também. Tem algumas pessoas que explicam que o som da letra F é fã. Não, gente. Fã é alguém que admira uma personalidade pública, né? Eu sou seu fã. Fã não é o som da letra F, né? O som da letra F é f. Se a gente disser fã, a gente vai estar dizendo dois sonzinhos, né? Fã, que é o som do F, e o som do an. Esse é um som bem fácil de ensinar, porque a gente consegue prolongar, a gente consegue fazer, enquanto a gente tiver ar, enquanto a gente tiver fôlego, a gente consegue pronunciar o sonzinho do F, né? O sonzinho f. Café, feijão. Então tem bastante pista visual, tenta fazer bastante pista auditiva, né? Fazer a criança perceber o sonzinho aqui, ó. Fita. A letra G se chama G. E os seus sons são G e J. Quando a letra G é parecido com a letra C, tá, gente? Só que agora a diferença é que os dois vão ter motor. O C é K e S, e a letra G é G e J, tá? Então, quando a letra G vem antes das vogais A ou U, que é G, no caso, né? G, teria esse som. Quando vem antes das letras E, I ou I, ela vai ter som de J. Pra gente descobrir qual som que ela vai ter, é só a gente falar o nome da palavra, né? Então, gato, gorila, guri, o som é G, que é um som linguvelar, igualzinho o som do K, só que agora a diferença é que G, a gente faz um motorzinho na garganta, tá? E o som da letra G é um som palatal, a gente vai usar o meio da língua encostado lá no palato, ó. Zzz, né? A gente faz até um biquinho zzz, com o motorzinho. Se a gente não fizer o motorzinho, ó, shh, sai outro som, que é o som do X, o som do CH, ok? Então seria o som z, gelo, gilete, geladeira. Algumas crianças têm muita dificuldade para perceber a diferença, né, entre G e K, entre J e Sh. Então é importante mostrar para elas que a única diferença é o sonzinho na garganta. Então, se eu vou fazer o som do G, eu tenho que ter G. Conseguiram perceber? G, o motorzinho surgindo, né? Se eu fizer sem o motorzinho, ó, a palavra gato vira cato. A palavra gente, que tem motorzinho, vira gente sem o motorzinho. Tá? Então, se a dificuldade persistir, se mesmo ensinando, mostrando o sonzinho, chamando a atenção da criança para o som, para o motorzinho que tem aqui na garganta, né? Ela pode pôr a mão na garganta para sentir esse motorzinho. Se ainda assim ela não conseguir, é importante pedir ajuda de um profissional, pedir ajuda de um fonoaudiólogo, que através de técnicas diferenciadas ele pode ajudar essa criança a perceber com mais facilidade, tá bom? Então, recapitulando, a letra G pode ter dois sons, que é G, gato, garrafa, grande, ou J, girafa, gigante, gente. A letra H se chama H, mas ela não tem som nenhum. E é isso que eu sempre falo, a letra H é muda, né? Ela vai acabar tendo o som da letra que vem depois dela. Por exemplo, haste, hélice, helicóptero. O que a gente ouviu? A gente ouviu o som da vogal que vem depois dela, né? Tem algumas exceções que, por exemplo, quando o H é um nome estrangeiro, né? Um nome de pessoa, um nome de cidade, alguma marca, aí são detalhes, né? Que aí a gente geralmente deixa pra parte da alfabetização, para ensinar essas regras. Mas se, por exemplo, acontecer do nome da criança começar com H com som de R, que é o som R, aí a gente vai ter que ensinar, claro, a gente já aproveita e já explica.
Por exemplo, o nome do meu irmão, Raniel. O H tem som aí. Se o H fosse mudo, seria Aniel, ok? Então ele vai ter o som H, que é o som do R. Raniel, ok? A gente tá quase na metade. No final, eu vou recapitular tudo de uma maneira bem breve, tá? Não se preocupem, o ensino vai se tornar bem prático, bem intuitivo. Vamos continuar. A letra J se chama J, então se você quiser chamar ela, falar sobre ela, você diga J. E o som dela é J, tá? Esse som a gente já viu. Vocês lembram que é o mesmo som da letra G quando vem antes das vogais E e I. Então é um som J, um som língua-palatal. Lembra que a gente coloca o meio da língua lá no céu da boca, o biquinho, ó, J, tá? E ela não muda, independente da vogal que venha depois dela. Então, já, G, Gi, Jo, Ju. Ela vai ser sempre igual. É importante destacar para a criança que tem o sonzinho na garganta, né? Então, o movimento da boca é esse, a característica visual. Posição da língua aqui, ó. Aqui em cima. A pontinha para baixo. Com o motorzinho, tá? Se não tiver o motorzinho, ela vai parecer o som sh, né? Que seria o som que a gente vai aprender depois, que é o som do CH junto, o som do X também, ok? Então, janela, jeito, jipe, joelho e juba. A letra K se chama K, mas o som dela é K. Ela tem apenas um som, que é K, independente da vogal também. Então ela seria K, Q, Ki, Ko, Ku. Então, se a criança já aprendeu a identificar, né, já aprendeu a pronunciar o som da letra C, quando tá com A ou U, que é K, é o mesmo som da letra K, ok? O mesmo som da letra Q, que a gente vai aprender posteriormente também. Então, o som é K. É um som linguovelar, né? A gente usa a parte posterior da língua, K, 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 lá atrás, sem pronunciar o motor na garganta, só o som do ventinho. Então, para não confundir a criança, se você está ensinando consciência fonológica, não fica destacando muito, explicando muito sobre as letras, não. O importante é fazer a criança perceber esse som nas palavras. Se está no começo, se está no meio, se está no final. Vamos fazer um exercício aqui para simular como a gente faria com as crianças. Então, a gente vai fazer assim. Pedir para a criança bater palma toda vez que escutar o som. Então, você vai falar camisa. Escutou? Camisa. Boca. Bem, a gente tenta prolongar o máximo que a gente conseguir e dando ênfase também na articulação, né? Falar de frente, né? De preferência usar um batom vermelho para a criança ver aquilo que a gente quer que ela veja, escute aquilo que a gente quer que ela escute, tá? Dando ênfase. E aí você vai falar, por exemplo, Karen, né? Vocês perceberam que às vezes a palavra tinha letra C, às vezes a palavra tinha K, mas todas eram o mesmo som. Então, se eu estou pedindo o som, se eu quero voltar a atenção dela para o som, agora no início não vai importar muito a letra que a palavra tem, tá ok? Outra forma de ajudar a criança a perceber esse som, né, brincando, é você separar alguns objetos e ir nomeando com a criança. Então, ela vai ver lá, mochila. Não tem o som do K, né? Então não pega, deixa o objeto ali. Caneta, ó, caneta, tem o som? Então vamos pegar. A gente vai pegar apenas os objetos que tenham o som K, o som que a gente escolheu, né? Então aí a criança ainda não sabe sobre letra, né? A gente ainda não comentou sobre letra com ela, só apenas o som. É assim que a gente faz para chamar a atenção da criança pro som, que seria a consciência fonológica, né, a princípio. E para a alfabetização, basta a gente falar que a letra K tem som K e também tem outras letras que podem ter esse som, né? E a gente vai explicar para ela que às vezes a letra C pode ter esse som, dar alguns exemplos, ó, cadeira, eu escrevo com C e tem som de K. O K tem som de K, por exemplo, Kátia, né? O Q também, ó, queijo. Então, essas três letras podem ter o som K, que é o som que a gente está aprendendo. Então, você pode ir comentando com as crianças, e aí quando ela tiver evoluído um pouco mais na alfabetização, ela já vai ter essa percepção e essa noção de que o som pode representar várias letras, né? E uma letra pode também ter vários sons.